Batismo com o Espírito Santo existe? Em quais circunstâncias acontece? E a oração em línguas precisa interpretar? Quais são os dons do Espírito? O que é verdadeiro e bíblico e o que não existe? O que é exagero doutrinário e o que é invencionice humana? Saiba hoje nesse programa, tá bom? Vamos para a Bíblia! Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas e estamos começando hoje um novo programa chamado Vamos para a Bíblia. Nesses programas semanais que nós estamos gravando aqui para o YouTube, nós vamos falar sobre a nossa religião cristã, o que está acontecendo de exageros ou de erros doutrinários. Tem muita matéria, tem muita pauta para nós falarmos, muitos assuntos interessantes, como o de hoje, batismo no Espírito Santo. O que é exagero das igrejas? Os dons espirituais, dom de revelação, como é que acontece essas coisas? Existe isso? Oração em língua? Então tudo isso nós vamos falar hoje, pautado na Bíblia, tá bom? Por isso eu fiz um estudo, marquei aqui as páginas que eu vou ler para vocês e nós vamos ler bastante. Primeira parte desse estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, nós temos que ir lá no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 28 e no verso 29. Em Joel 2, 28 e 29, o Senhor faz menção de que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. É bom saber que antes, no período da lei, não havia o derramamento do Espírito Santo. A terra ela tem uma divisão de dispensações. A primeira dispensação foi a inocência no Jardim do Éden. Com o pecado no Jardim do Éden, eles saíram, começou a dispensação da consciência, depois veio a dispensação do governo humano, aí então Deus escolheu Abraão para ser o patriarca e começou a dispensação patriarcal, depois veio Moisés, começou a dispensação da lei, então veio o advento de Jesus, começou então a dispensação da graça, e a próxima, nós estamos na graça, e a próxima vai ser a dispensação do reino, após o arrebatamento da igreja. Então, no período da lei, onde diz o livro de Joel, nós não tínhamos o Espírito Santo sobre toda a carne. Era uma profecia que viria a acontecer e que de fato aconteceu, descrito no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler depois. Primeiro vamos ler Joel, no capítulo 2, no verso 28 e no verso 29, que diz assim: "E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias." Então havia uma promessa de Deus para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre todos nós, para que nós pudéssemos ser a habitação do Espírito Santo. E essa promessa veio a se cumprir, mas até então ele só era derramado sobre profetas, sobre reis, sobre pessoas escolhidas por Deus. Depois da promessa de Joel, veio então João Batista, a voz que clamava no deserto. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 11, que diz assim, Mateus 3, 11. João Batista estava no Rio Jordão, batizando as pessoas para o arrependimento de pecados, e aí ele começa a falar sobre o Messias. A palavra de Deus diz que a lei e os profetas vieram até João Batista. Ele era o último profeta da lei. A partir dele começaria a graça, a nova dispensação, que nós não seríamos mais salvos pela lei, mas pela graça, porque é um dom de Deus, o dom que nos dá, um dom gratuito que nos dá a vida eterna. Então João Batista começa a falar em Mateus capítulo 3, no verso 11, "Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo." Então a promessa de Joel no capítulo 2 agora vem ser ratificada, vem ser apoiada por João Batista em Mateus capítulo 3, no verso 11. E essa promessa estava muito próxima dos homens com a vinda de Jesus. Então, quando a gente vê Jesus chegando, a promessa se cumpre e ele passa a fazer menção dessa promessa.
Quando nós lemos o livro de João, no capítulo 20, os versos 21 e 22, algo interessante acontece. Acompanhe comigo, João, capítulo 20, versos 21 e 22, diz assim: novamente Jesus disse, depois dele ser ressuscitado, já havia morrido na cruz, passados o terceiro dia, ressuscitou, ele volta e aparece aos discípulos, e diz o texto, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Não é tremendo isso? Ele ordenou o Espírito Santo soprando sobre eles. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro dele. O corpo físico de Jesus era o verbo encarnado, o Logos, mas dentro dele tinha o Espírito Santo. E no verso 23 fala, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se os retiverdes, serão retidos. Então aí há uma explicação sobre o Espírito Santo vindo sobre as pessoas. Porém, não era o batismo com o Espírito Santo. Porque o que é o batismo com o Espírito Santo? É a promessa de que o poder de Deus viria sobre as pessoas e aquele que recebesse esse poder do Espírito Santo profetizaria, falaria em novas línguas, teria visão. E essa questão. Todos nós que aceitamos a Jesus temos esse ruar, esse sopro do Espírito Santo em nós. Nós somos formados por espírito humano, alma e carne, corpo físico. Mas nós temos sobre nós o Espírito Santo. A questão é que isso não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a experiência que iniciou-se em Pentecostes. Não foi a única experiência do Pentecostes, foi o início, que aí então nós podemos ler lá em Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim, olha que interessante, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha que interessante, antes eles receberam o sopro de Jesus, chamado no grego de ruar, que era a presença do Espírito Santo, a presença dele como Deus, não é? Liberando perdão de pecados, liberando restauração. Agora a promessa vem, receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E daí serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Então, a vinda profética do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, traria esse poder. O poder de fazer coisas que você normalmente não faria sem o Espírito Santo. Mesmo sendo crente, talvez você não consiga fazer algumas coisas, mas com o poder do Espírito Santo você consegue. E aí, então, vocês sabem que em Atos 2... tem a chegada do Espírito Santo, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Quando Deus derrama sobre você a promessa dele. Não é num culto específico, não é numa campanha específica, não tem data marcada. É quando você está livre para receber o Espírito Santo, livre do pecado, livre das amarras, livre da incompreensão. Quando você está debaixo de forte consagração, de santidade, morreu de verdade para o mundo e nasceu para Cristo, e o Espírito Santo, na vontade e no tempo dele, resolve te encher, te abençoar e te usar, e a partir daí a sua vida é transformada. A primeira evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas, falar em línguas espirituais, como alguns chamam de línguas estranhas, como o apóstolo Paulo chama em 1 Coríntios 13, a língua dos anjos, mas não significa que você recebeu o dom de orar em línguas. A evidência das línguas acontece com a descida do Espírito Santo. A pessoa recebe, é cheia, transborda, uns caem, outros pulam, outros dançam, outros riem, outros choram, mas todos oram em línguas. É a evidência que o Espírito Santo está ali. Mas depois que aconteceu o batismo, muitos nunca mais oram em línguas, porque não receberam o dom. Dons são diferentes de batismo. As pessoas que não buscam o dom, mas que têm na sua cabeça que precisam orar em línguas, começam a repetir várias vezes a mesma frase. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo seguinte. Uma frase em línguas estranhas que fosse o selo
a evidência do batismo com o Espírito Santo. A pessoa foi batizada com o Espírito Santo e aí ela ora uma frase em línguas, né? Ela ora lá uma frase que for. Bananá, bananá, bananá. Aí o que acontece? Quando a pessoa começa a pregar a palavra de Deus por aí, ela começa a ter o desejo de orar em línguas. Só que ela não buscou o dom de variedade de línguas. Então ele começa a falar mais ou menos assim: e agora você vai receber na presença do Espírito, balaná, balaná, balaná. A mesma frase. E Deus está nesse lugar, balaná, balaná, balaná. Porque eu profetizo hoje, balaná, balaná. Você vai perceber que a pessoa vai repetir sempre a mesma frase em línguas. Por quê que alguns fazem isso? Porque não oram em línguas estranhas. Porque não tem o dom de línguas, da variedade das línguas. Ele apenas repete porque mentalmente ficou gravado aquela evidência no dia do seu batismo com o Espírito Santo. Então, primeira questão: pode alguém ser batizado com o Espírito Santo e não orar em línguas? Claro que pode, biblicamente. Vamos para a Bíblia? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo só existe com a evidência das línguas. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 44 e 45, conta quando Pedro foi até a casa de alguns gentios. E diz o verso 44: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos os que ouviam a mensagem, os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Até sobre os gentios, as pessoas que não criam, que não eram judeus, estavam recebendo o Espírito Santo, porque a promessa de Joel é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então é da vontade de Deus. As pessoas estavam ouvindo a palavra estava transformando elas estavam recebendo a presença de Deus poderosa, e aí o Espírito Santo veio e encheu. Mas isso não significa que receberam os dons. Onde que ficam os dons do Espírito Santo? Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler bastante texto e eu vou fazer uma explicação para você à medida que eu vou lendo, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 e em diante, diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, para as imagens de escultura. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Então aquele que fala Jesus seja amaldiçoado, jamais vai ter Deus dentro dele, e aquele que fala que Jesus é o Senhor, é porque está falando isso mediante o Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, diz o verso 4. Mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o verso 6 diz: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Agora olha o verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Manifestação do Espírito é dom, é presente de Deus. Verso 8 diz: pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, e pelo único Espírito a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, na minha opinião, o maior dom de todos, e a outro, variedade de línguas, as línguas estranhas, e a outro, ainda, interpretação de línguas. E o verso 11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. E aí que está a nossa questão. Ele distribui a cada um como ele quer. A partir do verso 12, fala sobre a diversidade na unidade da igreja. Mas eu quero ler a partir do verso 27, que diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja,
Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que não é para que numa mesma igreja todos tenham um único dom. Tem igreja, queridos, que todo mundo sonha em orar em línguas, porque é legal, mas ninguém interpreta. Então acaba não tendo edificação para a igreja. Outras igrejas todo mundo quer ser profeta, mas ninguém quer ter dons de curar. Então nós temos que orar a Deus e ver o que falta na nossa congregação e buscar com zelo os melhores dons. Tá bom? E aí o que acontece? Lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o dom de profecia e de línguas dentro do corpo de Cristo. E eu vou ler para vocês aqui sobre o que fala desses dons do capítulo 14, do verso 1 em diante. Olha o que diz. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por quê? Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Verso 3. Diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. E isso é muito importante. Por quê? Porque as línguas, elas servem para a sua edificação espiritual, se não houver interpretação. Se houver a interpretação, o intérprete das línguas, ele vai traduzir para o nosso idioma a vontade de Deus para a igreja. Então alguém é elevado por Deus em línguas e começa a orar em línguas, e alguém em interpretação levanta a mão e diz: eu vou interpretar o que ele está dizendo, assim diz o Senhor, tal, e isso edifica a igreja. Quando não há interpretação, ninguém entende. E olha o que o apóstolo Paulo diz mais. Verso 5: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que ora em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso das coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, diz o verso 8, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Verso 9 diz, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavra compreensível com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. E o verso 10 diz, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Irmãos, prestem atenção nisso. Verso 12, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, tem gente que está na igreja e está ansioso em ter dons espirituais e acaba não recebendo porque a ansiedade bloqueia. O que acontece? Acaba forjando, ao invés de orar em línguas porque o Espírito Santo deu o dom, começa a inventar línguas porque ouve os outros orar e começa a copiar as línguas. E aí você vê aquelas igrejas que todo mundo ora em línguas, eu acho lindo, mas muita gente está orando ali línguas que copiou de alguém, que não foi o Espírito Santo que trouxe. Essa é a verdade. E o apóstolo Paulo disse, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. E ainda, olha o que diz mais, por isso quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Se você tem o dom de orar em línguas, comece a orar por interpretação. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos dizer o amém à sua oração de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo,
pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado, porque ele não está entendendo. E o verso 18 diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, diz o texto. Estão entendendo? E aqui e olha só, irmãos, eu fiz um destaque aqui no verso 18 e 19, que é aquele que eu li antes. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia eu prefiro na igreja falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras em uma língua, porque senão os irmãos não iriam ser instruídos. Então, como é que funciona dom de profecia e língua? Quando a gente olha para o culto, nós percebemos que o que mais hoje tem na igreja é profecia em língua estranha, profecia em língua estranha. O apóstolo Paulo falou sobre isso nesse capítulo 14, a partir do verso 26. Vamos ler? Vamos para a Bíblia? Diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Contudo, tudo seja feito para a edificação da igreja. E esse é o ponto. Muita gente não está pensando em edificar a igreja, está pensando somente em aparecer, em ele ser o profeta, em ele ser o cara. É para a edificação da igreja. Escute só. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, quando no máximo 3, e alguém deve interpretar. E aí, quando ora 10, 15, 20 e ninguém interpreta, como é que faz? Quando o camarada está lá orando e não há interpretação. Diz o texto: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Funciona mais ou menos assim. Tá o irmão pregando, eu tô lá no banco. Aí Deus vem e enche o meu coração com o Espírito Santo. Aí eu levanto a mão e oro em línguas. Terminei de orar, ninguém interpretou. E agora? Eu não deveria ter feito isso. O que eu deveria ter feito? Ficado no banco, orando em línguas. E não me levantar e passar isso para a igreja. Então não é errado você orar em línguas. Claro que não. Muito pelo contrário. Você deve, até te encoraja a buscar o dom. Mas você vai orar você e Deus. Se você for passar isso para a igreja, tá pregando, para de pregar, começa e não tem interpretação, não há a edificação, tá bom? Mas se é no mover profético, durante o louvor ou durante as orações, tudo bem, você está falando com Deus mesmo. Não é a hora da palavra, você não está passando isso para ninguém. É você e Deus, então você tem que se soltar mesmo. Mas na hora da ministração para alguém, as línguas precisam vir com a interpretação, tá bom? Tratando-se de profecia, verso 29, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, ou seja, Deus colocar na cabeça de alguém que está sentado uma palavra para a igreja, ele tem que se calar e esperar que o primeiro se cale. Ou seja, quem está falando tem que esperar ele terminar de falar. Quando ele terminou de falar, você levanta e dá a palavra de revelação. Por quê? Diz o texto no verso 31, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. E o verso 32, meu irmão, é muito forte. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não adianta esse negócio de que Deus te incorporou, te tomou e você saiu falando. Não existe isso. Deus te dá a revelação e você fala como você quer. E nunca fale, eu sou o Senhor teu Deus, porque você está blasfemando. Porque Deus não incorporou em você. Você é um profeta, você tem que dizer, assim diz o Senhor. Você tem que ter a honra de dizer que Deus está usando a sua vida para passar uma mensagem para alguém ou para a igreja. Não fale, eu sou o Senhor teu Deus que te falo, filho. Porque Deus não incorporou em você. Você não está no terreiro, você está na igreja. Entenda isso. E diz o verso 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Pois bem, o que nós conseguimos entender isso? Que as línguas devem ter interpretação se for para ser falado para a igreja. Se for simplesmente para você estar orando você com Deus, você pode orar tranquilamente em línguas, não precisa de interpretação, porque é você com Deus.
Profecia hoje é diferente de antigamente. Antigamente nós não tínhamos a Bíblia, então não tinha como alguém ir lá pregar, não tinha o pregador da noite, não tinha o texto bíblico, capítulo tal. Então era assim, Deus tomava a vida de uma pessoa e a pessoa começava a falar. E aí tinha os que julgavam o que ele estava falando, se condizia com os pergaminhos, com a lei. Hoje é muito mais fácil. Todo mundo tem uma Bíblia na mão. Se eu for pregar e falar alguma baboseira, vai ter todo mundo com a Bíblia na mão e vai dizer: ô pregador, peraí, aqui não está dito isso não, hein? Eu estou lendo certinho. Então hoje a profecia se enquadra na revelação de Deus. Deus dá a revelação à pessoa e é tremendo. A palavra de Deus diz para nós não desprezarmos as profecias. Não podemos desprezar, mas nem toda profecia vem de Deus, nem toda profecia é espiritual. Tem muita profecia que é da carne, que é a vontade da pessoa e tal. Então você tem que julgar se é de Deus ou não, tá bom? E quando acontece do falso batismo no Espírito Santo, a pessoa forja o batismo, ou quando a pessoa forja as línguas estranhas, ou quando a pessoa forja a profecia, irmãos, é incrível, mas como tem isso no mundo? É como a roupa de marca e a roupa falsificada. Pensa comigo, você vai comprar uma camisa de marca, você chega na loja, custa R$300, e você diz: é muito caro, é um preço muito alto para se pagar. Aí você vai num camelô, e atenção, hein? Eu não estou te encorajando a fazer isso, não, é errado. E compra uma camisa com a mesma marca, igual, por R$20, falsificada. Você chega na igreja, ou no seu trabalho, ou na sua escola, e as pessoas vão ver aquela marca e vão dizer: olha, você tem uma camisa de marca, tá podendo. Mas na verdade ela é falsa, porque você não quis pagar o preço. Sabe como que você recebe o batismo com o Espírito Santo? Pagando preço, meu irmão. Orando, jejuando. E não é jejum de chocolate, jejum de bala. É abstinência de alimentos. Lendo a Bíblia todo dia. Sendo fiel a Deus, indo à igreja, não faltando os cultos. Sendo crente, matando a carne, vivificando o Espírito. Orando, buscando com zelo. Tendo o coração em paz, não deixando o diabo usar teu coração para nada, não sendo maledicente. Aí o Espírito Santo vem em você, a honra, e ele resolve te batizar. E aí vem o batismo com o Espírito Santo, o poder e o fogo de Deus vem sobre a tua vida. Você fica cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas pagou um preço alto de santidade, de busca, demorou 1, 2 anos, quem sabe. Só que tem gente que não quer pagar esse preço, então ele finge, ele é falso. Ele falsifica um batismo com o Espírito Santo. Ele falsifica línguas, ele falsifica dons de profecia. Ele profetiza mentiras, coisas da sua cabeça. Não é Deus que está usando ele, não é Deus que está falando. Ele que inventa. Não são línguas espirituais. Ele inventou, ele ouviu todo mundo orar em línguas, ele começou a inventar. Todo mundo olha e pensa que ele está usando aquela roupa de marca, mas aquela roupa é falsificada. Tem gente que olha para alguns crentes e pensa que ele é cheio do Espírito Santo, mas é falso. Falsificado. E infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas assim, que não querem pagar o preço de santidade, mas querem aparência, parecer que tem aquilo que não tem. Minha dica para vocês: se você é um falso, se você não sabe se você recebeu do Espírito Santo, você não é bobo não, você começou a ouvir, começou a imitar as pessoas, você não consegue se enganar, e quando eu vou nas igrejas eu conheço logo pela cara, não consegue me enganar também. Peça perdão para Deus e faça um voto com Deus. A partir de hoje eu não oro mais nas minhas línguas, nas línguas que eu inventei. Eu vou ficar calado na igreja, orando em espírito, orando do meu jeitinho, no meu idioma, até que o Espírito Santo resolva vir sobre mim com a misericórdia e a piedade que Ele tem e me encher do seu poder para que eu possa ser batizado. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. O dom de profecia também, enfim. Mas olha, só recapitulando, pentecostais e tradicionais, todos eles são batizados com o Espírito Santo? Absolutamente sim! A questão é que os tradicionais, eles meio que não entendem sobre o batismo com o Espírito Santo, acabam não querendo, acabam rejeitando, mas as igrejas estão avivadas. Mas eu conheço muita gente que foi batizado com o Espírito Santo, sim, num evento, num retiro, em algum lugar, em casa, orando em casa, mas nunca orou em línguas depois disso. Por quê? Porque não buscou o dom. Mas em compensação, quando coloca a mão sobre alguém, a pessoa é curada. Tem o dom de operar curas. Outros têm a palavra de sabedoria, de conhecimento, tem o dom que está descrito em 1 Coríntios capítulo 12. Então não é só quem ora em línguas que foi batizado com o Espírito Santo. Muitos foram batizados com o Espírito Santo e não buscaram o dom de orar em línguas. E a última questão: eu posso ser batizado com o Espírito Santo e posso buscar os 9 dons que diz em 1 Coríntios? Você deve. Busque os 9 dons. Seja um edificador do reino de Deus.
tá bom? Semana que vem eu tô de volta com outro assunto bem polêmico, mas nós vamos para a Bíblia para saber o que a Bíblia diz. Deus abençoe vocês. Se o meu coração permanecer contrito, tua atenção